Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de climatologia do Brasil. E agora nós vamos basicamente falar dos tipos climáticos de cada região brasileira e tentar entender como que esses tipos climáticos influenciam a vida das pessoas, bem como a biodiversidade e os recursos hídricos. Não saia daí. O Brasil possui uma vasta extensão territorial e também uma grande diversidade geográfica, e por isso ele vai apresentar vários tipos de clima. Por isso, vamos dar uma olhada nos principais tipos climáticos do Brasil. Observe bem este mapa. Aqui nós temos cada clima do Brasil representado por cores diferentes. Aqui nós temos a predominância do clima equatorial. Aqui nós temos a predominância em vermelho do clima tropical. Podemos encontrar remanescentes do clima tropical aqui também em parte da região norte. De amarelo nós temos o clima semiárido. De bege nós temos o clima tropical de altitude. De azul claro nós temos o clima tropical atlântico. E, por último, de azul claro nós temos aqui o clima subtropical. O clima equatorial. Basicamente, o clima equatorial ele é predominante na região norte, né, principalmente abrangendo aí toda a floresta amazônica. A característica básica desse clima equatorial é por ter temperaturas médias anuais em torno de 25, 27 graus, inclusive ultrapassando um pouco esse patamar. E uma coisa interessante é que esse clima apresenta pouquíssima variação ao longo do ano. A umidade é sempre alta, principalmente por causa da floresta amazônica. O grande impacto desse clima é a existência de uma vegetação muito densa e exuberante, como é o caso da floresta amazônica, abrigando aí uma biodiversidade única no mundo. As chuvas são sempre constantes, essenciais principalmente para a manutenção dos rios e, é claro, para a biodiversidade local. O clima tropical ele se localiza especificamente na região centro-oeste, sudeste e partes do nordeste. Praticamente o clima tropical é marcado por apenas duas estações do ano principais, uma chuvosa no verão, que vai de novembro a abril, e uma seca no inverno. As temperaturas são elevadas durante todo o ano, com médias aí que variam de 20 graus a 28 graus Celsius. O grande impacto é que esse clima tropical favorece a agricultura, especialmente cultivos como soja, milho e cana-de-açúcar. As chuvas no verão são cruciais para o desenvolvimento aí dessas culturas e de outras mais muito importantes para o Brasil. Não podemos também deixar de levar em consideração a criação de gado como um elemento importante aí para esse tipo de clima. Podemos observar aqui através do mapa que o clima tropical ele está mais ou menos nessas regiões aqui, tanto nessas que é a região centro-oeste, por exemplo, pegando uma parte ali do nordeste, e podemos ver alguns remanescentes desse clima tropical também aqui na região norte. O clima semiárido. Basicamente é um clima que existe lá no interior do Nordeste, especialmente no sertão nordestino. É um clima caracterizado aí pela baixa umidade, altíssimas temperaturas, podendo inclusive ultrapassar médias de 30 graus centígrados, e, é claro, chuvas escassas. Essas chuvas geralmente são concentradas em pouquíssimos meses do ano. Uma precipitação anual que é inferior a 800 milímetros, com longos períodos de estiagem. Essa vegetação que basicamente predomina no clima semiárido é a vegetação da caatinga, que é muito resistente à seca. As dificuldades de acesso à água e os desafios agrícolas são muito marcantes nessa região, levando à necessidade de técnicas de convivência com a seca. Podemos observar que o clima semiárido vai atuar justamente nessa região do Brasil. Clima tropical de altitude. Basicamente, o clima tropical de altitude ele se concentra nas áreas mais elevadas, tanto da região sudeste como sul de Minas Gerais e regiões serranas de São Paulo. As temperaturas médias são mais amenas devido à altitude, verões são muito quentes e chuvosos e os invernos são mais frios e secos. E as médias anuais variam bastante com a elevação.
o principal impacto desse clima tropical de altitude é justamente a variação climática que permite o cultivo de café de alta qualidade, além, é claro, de outras culturas agrícolas que se beneficiam das temperaturas mais baixas. Podemos observar que o clima tropical de altitude está mais ou menos delimitado nessa região, pegando aqui uma partezinha do Espírito Santo. O clima tropical atlântico é basicamente um clima costeiro, vai abranger justamente aí o litoral do Nordeste e o Sudeste. A característica principal desse clima é a alta umidade e temperaturas elevadas. As chuvas são muito mais intensas no verão, influenciadas pela proximidade com o oceano e pela massa de ar tropical atlântico. O principal impacto desse clima tropical atlântico é justamente a manutenção da Mata Atlântica e, é claro, dos ecossistemas costeiros, como, por exemplo, Restinga e, por exemplo, Manguezal. As regiões com esse clima são densamente povoadas e economicamente ativas, com forte influência do turismo. Basicamente, a região que é englobada pelo clima tropical atlântico é justamente o litoral nordestino, o litoral sudeste, pegando aqui até uma parte do litoral aqui de São Paulo. O último clima é o clima subtropical. Basicamente é um clima do sul do Brasil. Aqui a gente consegue observar com mais clareza 4 estações do ano bem definidas. Verões quentes e invernos frios com geadas frequentes e possibilidade de neve em algumas áreas da região serrana. A precipitação, ou seja, as chuvas, ela é bem distribuída ao longo do ano. O principal impacto do clima subtropical é justamente a diversidade climática que permite uma agricultura variada, uma agricultura que vai ser praticada em diferentes estações do ano, incluindo aí a produção de vinhos e frutas temperadas. As geadas podem, inclusive, ser um grande desafio para algumas culturas, mas também ajudam no controle das pragas. Basicamente, podemos observar que o clima subtropical é justamente o clima da região sul do nosso país. Perceberam a grande diversidade que existe de tipos de climas no Brasil? Ainda sem levarmos em consideração aí as variações do aquecimento global, conseguimos ainda definir bem cada tipo climático em cada região brasileira. E é muito importante você compreender esses tipos climáticos para que você também entenda quais são os tipos de cultivos mais específicos para cada região, bem como, é claro, a biodiversidade, tanto da fauna e flora em cada região.